Equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, soma ou produto das soluções. Então vem comigo, eu sou o professor Giovanni Coelho e nesta aula você vai aprender várias dicas de resolução de equação do segundo grau, as minhas preferidas. Então vamos lá, vamos começar com a fórmula de Bhaskara, que ela resolve todas qualquer problema que você tiver com uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A fórmula de Bhaskara ela resolve qualquer equação desse estilo, onde você tem o x é a variável, tá? E o a, b e c são constantes, números fixos. Vamos colocar assim. Então, com essas constantes, eu já tenho uma forma para determinar essa minha variável. Consigo achar a solução. A solução é o número que vai tornar isso aqui igual a zero. Vai tornar a sentença verdadeira. A solução pela fórmula de Bhaskara é você fazer menos b. Tem duas opções aqui, mais ou menos, raiz de delta. Dividido por 2a. Então eu tenho duas soluções. X' menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E a outra solução, ao invés de somar, você diminui, tá? Dividido por 2a. Onde que esse delta? Qual o valor dele? Delta. Vou colocar aqui. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o nosso delta. Tá? Então essa fórmula, você encontra a solução x', x duas linhas. Tá? Então, em relação aos números reais, nem sempre eu tenho duas soluções. Se fosse em relação aos números complexos, a gente poderia dizer que sim, sempre. Tá? Então, em relação aos reais, às vezes nem tem solução, depende do delta. Né? Se esse delta for negativo, raiz quadrada de número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Tá? E então, é isso, x', x duas linhas. Como utilizar a fórmula de Bhaskara? Então, é o primeiro método mais básico, é através da fórmula. Eu vou resolver uma aqui. Vamos pegar aqui. Vou pegar uma equação do segundo grau como exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá? Aqui a gente retira os coeficientes. 1. Coeficiente B, menos 5. Coeficiente C, 6. Então essa é a primeira etapa, é o reconhecimento dos coeficientes. Tá? Lembrando que a equação do segundo grau, deixa eu escrever ela aqui. Igual a zero. Tá? Então, jogando na fórmula de Bhaskara, tá? Posso calcular o delta primeiro, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B menos 5. Ao quadrado, 25. 4 vezes o a vezes o c, que é 6. Então, esse b ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Delta vai ser igual a 1. Vou usar esse delta, então, jogo na fórmula. Menos b, vou colocar a fórmula aqui primeiro. Isso, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, troco o sinal do b, já vou fazer direto. Se é menos 5, trocou o sinal, né, que é menos com menos dá mais. Mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes a. O a é 1.
2 vezes A. Raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, por isso que a gente tem o x', 5 mais 1, dividido por 2, dá 6 dividido por 2, que é 3. E o x duas linhas, tá? Que é 5, menos 1, né? Eu somei, agora eu vou diminuir. Que é igual a 4, dividido por 2, que dá 2, tá? Solução, então, 2 e 3. Vou colocar a solução aqui. 2, 3. Tá? Esse método resolve todos os problemas envolvendo essa daqui. Podem ser resolvidas com essa fórmula de Bhaskara. Mas temos alguns métodos que podem facilitar a sua vida. Eles derivam dessa fórmula, mas não precisarei utilizar necessariamente essa fórmula em todos eles. Tá? Essa é a importância dessa aula, porque esse é um caso em que eu vou conseguir resolver por outros métodos e vou economizar tempo. Então, uma das coisas importantes que a gente tem em qualquer prova é o tempo. Ela é decisiva para o nosso sucesso. Para isso, então, vou apresentar para vocês, antes da gente olhar esse outro método, que é resolver por soma ou produto, nós vamos ver algumas equações de segundo grau que tem como a gente trabalhar sem precisar usar essa fórmula de Bhaskara. Tem como a gente resolver utilizando a álgebra simples mesmo. Então vamos ver esse outro exemplo aqui. Vou colocar de branco mesmo, x ao quadrado igual a 0. Então aqui tem uma equação do segundo grau, onde esse termo do meio aqui não tem, está faltando ele. A equação do segundo grau, né? Então esse termo aqui é onde o B é igual a 0, porque ele não tem aqui, tá? Vou circular aí, tá vendo? Isso significa o B é 0, o A 1, C menos 9. Quando eu tenho a minha equação de segundo grau dessa forma, o que eu posso fazer aqui? Então o método prático é pegar o número aqui independente, passa ele para o lado de lá, depois eu tiro a raiz quadrada. Só isso. Tá? Então, passo 9. Depois, a gente tem duas soluções, como é raiz quadrada, sempre eu tenho que colocar mais ou menos, né, duas soluções. Qual seria a resposta? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é igual a mais ou menos 3. Né? Ou seja, qual que é a minha solução? Menos 3 ou 3. Viu? Mais simples, né? Mais direto. Utilizem sempre essa técnica para esse tipo de problema. Vamos ver mais um problema? Imaginem que seja... Vamos pegar um outro exemplo. Quero resolver, achar as soluções desta equação. E ela também é uma equação completa. Está faltando aqui uma parcela. Então a única parcela que não pode faltar é a do x ao quadrado. Porque aí deixa de ser equação do segundo grau. Então, no caso, está faltando esse termo C. O termo C, agora, para mim, ele é 0. Porque ele não existe, né, aqui, né? Só tenho essas duas parcelas, onde o A é 1 e o B é menos 3. Bom, então, nessa equação, eu também não preciso utilizar a forma de Bhaskara. Se eu quiser, vai resolver do mesmo jeito. Mas tem uma dica aqui para você resolver, ela é mais rápida. Coloca o x em evidência. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Eu vou colocar, como é comum, eu vou colocar esse x em evidência, tá? Coloca ali, x em evidência. Então, como eu coloco x em evidência, como é que vai ficar a minha expressão agora? Vou puxar aqui, x, um de cada, vou puxar, sobra, vou dividir x ao quadrado dividido, sobra esse x aqui, 3x dividido por x, sobra menos 3, né? Como se eu estivesse puxando, o que sobrou eu coloco aqui. Se a gente fizer o chuveirinho aqui, volta
no x ao quadrado menos 3x, né? Tem que voltar. Isso significa que a gente fez a conta certa. Um produto dando zero. Como o conjunto dos números reais é um anel de integridade, né? Um corpo, você tem que esse produto para dar zero, o A tem que ser zero ou o B tem que ser zero. São as duas soluções, tá? A zero ou B igual a zero. Então guarda isso aqui. Isso aqui é extremamente importante para resolver problemas assim. E é assim que nós vamos, né? Então a primeira parcela, primeiro fator desse produto é zero, x igual a zero, uma solução, ou o segundo fator, que eu estou falando em produtos, são fatores, né? Ou o segundo fator, que é x menos 3, é o que corresponde ao meu b aqui, zero. Passo 3 para lá, menos 3. Então, qual é a solução? 0 e 3. Tá? Pegou aí mais uma dica? Tá bom. Então, todas as equações de segundo grau, onde o c é igual a zero, não tem aqui, eu não estou visualizando ele, o c é zero. Isso eu posso colocar em evidência e resolver dessa forma, né, com um produto dando zero, um é zero ou o outro é zero. Então, terminando as dicas, a última dica de hoje, dessa aula, é a soma ou produto das soluções. Então, quando ela estiver completa, eu vou tentar primeiro resolver pela soma ou produto, e se não der certo, eu uso o Bhaskara. Então, o Bhaskara é a minha válvula de escape. Ele é a fórmula que resolve qualquer equação. Não vou ter dificuldade de resolver por Bhaskara. Porém, leva um tempo maior. Você tem esse prejuízo. Então, assim, o que a gente pode fazer aqui no caso? Podemos, pela soma ao produto, a gente, pela fórmula, as raízes, você tem as soluções, né? Uma solução é menos b mais raiz de delta. E a outra solução é menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Se eu somar essas soluções, a soma, vou chamar de S, vai eliminar esse delta aqui, né? Vou fazer uma aula separada só para isso, tá? Vai ficar menos b sobre a. Se eu multiplicar, né, vou fazer o chuveirinho e tudo, vai ficar c sobre a. Tá? Então a soma das raízes, o x' mais x2', eu consigo enxergar por essa fórmula. Tá? E o produto por essa outra aqui, c sobre a. Observe bem que, vou fazer um exemplo aqui para vocês aqui. Então, vou aplicar nessa fórmula, né? Então vamos, um exemplo. Pode ser aquela equação que a gente resolveu no início. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Qual é a soma? Menos b sobre a. Então, os coeficientes a, b e c, ó, a é 1, b menos 5, o c é 6. Então, qual é a soma? Menos b, troco o sinal do b, já vou fazer direto, tá? Dividido por a, que é 1. Então, a soma é 5. O produto, c sobre a, c é 6, dividido pelo a, que é 1, 6. Então, eu tenho que pensar em dois números que multiplicando dá 6 e somando dá 5. E para você trabalhar com essa resolução, eu aconselho você pensar na multiplicação primeiro, para achar esses números. Então, você fatora. Você fatorando aqui, fica fácil você achar esses números, tá? Fatora o 6. Então, poderia ser 6 e 1, mas aí a soma dá 7, não serve, né? Poderia ser 2 e 3, a soma dá 5, dá. Então, eu acabei de achar. Então, esse 6 e 1 não serve, mas o 2 e 3 serve, né? Então, porque 2 mais 3 dá 5, e 2 vezes 3 é 6. Portanto, qual que é a minha solução? Dois e 3. E olha o tantinho de conta que eu fiz. E olha o tanto de conta que eu fiz no início lá. Tá vendo? Para resolver a mesma equação do segundo grau. Então vale muito a pena a gente utilizar aí a soma
ou produto. Quer ver mais alguns exemplos? Vou fazer mais alguns exemplos utilizando a soma ou produto. Vamos lá, vou pegar uns aqui. Soma ou produto das soluções. Esse aqui, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Qual é a soma? Troco o sinal aqui, 1 dividido por 1, dá 1. Produto. C, menos 6 dividido pelo A, que é 1. A soma dá 1, produto é menos 6. Vamos pensar aqui quais são esses números. E a gente tem que pensar aqui na fatoração. Poderia ser 2 e 3. Bom, como o produto tem que dar negativo, um deles tem que ser negativo. Suponha que seja o menos 3. O produto dá menos 6. Então, ok. Mas a soma não dá certo. Ela dá menos 1. Então não serve esse daí. Mas aí vocês vão ver que se eu inverter aqui, se eu colocar menos 2 aqui, mais 3 vai dar certo, tá? Então eu pego menos 2, multiplico, vai dar 6. E a soma? Vai dar 1. Então, minha solução aqui, viu? Simples, né? Menos 2 e 3. Economizei bastante conta. Para fechar, mais um. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Os coeficientes 1, 2, menos 8. Soma. Quando o coeficiente A é 1, é só chegar trocando o sinal do B e copiando o C aqui embaixo. Tá? Que é C sobre A, o A é 1, né, esse denominador. Troco o sinal de novo. Para a soma eu troco o sinal, para o produto eu mantenho. Tem que pensar, se o produto é negativo, alguém é negativo. Então, o que a gente pode pensar? No 8 e 1, mas aí essa soma nunca vai dar 2. 4 e 2. Alguém tem que ser negativo. Como a soma dá negativo, eu vou pôr menos 4, tá? Produto, vou conferir aqui, menos 8. Soma, menos 2. Então pronto, serve como solução. Menos 4 e 2. Mais um. Menos 4 e 2. Tem mais um aqui, ó. X ao quadrado. Aí você pode brincar, né? O bom é você treinar as equações. A maioria dessas equações que caem em Enem, em vestibular, dá para ser feito por soma ou produto. Então, utilizando essa técnica, você vai ganhar tempo para resolver. A gente sabe que o tempo é precioso nessas provas. Soma, troca o sinal, porque o A é 1, né? Então dá 4. E o produto é menos 21. Produto menos 21. Bom, eu sei dois números que multiplicando dá 21. Pode ser o 21 e o 1, mas na soma aqui não dá certo, né? Mais 3 e 7. Um deles tem que ser negativo. Vai ser o menos 3 para a soma dar 4. Tá bom? Conferindo, menos 3 vezes 7, menos 21. Menos 3, somando x' mais menos 3 mais 7, vai dar 4. Então é isso mesmo. Solução. Menos 3 e 7. Tá bom, então por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Aproveitem aí para testar seus conhecimentos. Peguem outras equações, trabalhem essas equações e tentem sempre resolver por soma ou produto quando ela é completa. Quando ela é incompleta, utilize aqueles outros dois métodos. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.